Olá, 3 dicas para acabar com a DR no seu relacionamento. Dica 1, vamos lá de cara assim, não chame ninguém para falar sobre uma DR. Acabe com esse nome na sua vida, porque DR significa discutir o relacionamento, discutir a relação. E vamos combinar, quem é que gosta de discutir, minha gente? Ninguém gosta de discutir, não. E outra coisa, quando você diz que você vai discutir alguma coisa, significa que você vai reclamar. Discutir tem significado de reclamação. Reclamadores são pessoas que se alimentam da própria reclamação, do resultado da própria reclamação, e elas não têm como objetivo solucionar nada. Então a partir de hoje você vai dizer que você vai ter uma conversa sobre o seu relacionamento, porque pessoas que conversam são pessoas que estão focadas na solução. O que você quer com a sua conversa é trazer uma solução para o seu relacionamento. Então acaba com isso, parece que é brincadeira, mas o seu cérebro começa a dizer para você que é hora de reclamar. Então acaba com essa palavra discussão na sua vida. Dica 2, tem 2 passos de preparo e 2 passos de ação. Então, para os passos de preparo da dica 2, você precisa então primeiro entender que você não vai trazer para a conversa do relacionamento de vocês nenhum ponto do passado. Principalmente se vocês já resolveram isso em algum momento da vida de vocês, ainda que tenha ficado mal resolvido e você queira resolver, não é isso que você precisa trazer para essa conversa agora. Essa conversa de agora é referente ao presente. Aquela conversa que você quer trazer do passado, você deixa ela para outro momento para dizer, olha, acho que a solução que a gente deu lá no passado está obsoleta, precisamos conversar novamente sobre aquilo e a gente precisa achar uma nova solução. E você só vai falar sobre essa questão do passado quando ela reaparecer de fato no seu presente. Aí é a hora adequada de você falar sobre ela. E não do nada, num belo de um domingo de sol, você fala assim, acho que eu vou conversar sobre aquele ponto do passado que tá com uma solução meia boca que a gente precisa ajustar. Não faça isso, tá? Fala sobre o seu presente, o que aconteceu de fato no presente. Outro ponto de preparo é uma coisa de cada vez. As pessoas, elas podem ser multifoco ou unifoco. Geralmente, meninas são multifoco e meninos são unifoco, tá? Isso é geralmente por causa de um formato de criação tradicional, tá? Onde a menina aprende muitas coisas ao mesmo tempo e o menino é focado em fazer uma coisa de cada vez, ok? Quando você tem esse tipo de relação, onde existe uma pessoa multifoco e uma pessoa unifoco, o que você precisa entender é o seguinte: não adianta trazer a emoção e a razão ao mesmo tempo, porque a pessoa unifoco não vai saber o que fazer primeiro. Então, você que é multifoco, você vai ter uma estratégia de se organizar internamente e você vai guardar aquilo que menos te interessa trazer nesse momento para essa conversa. Então, vamos exemplificar. Uma pessoa, né, que ela quer chorar e ao mesmo tempo falar, tá? Então ela quer chorar e falar ao mesmo tempo e aí a gente tem uma outra pessoa que tá ouvindo o que essa pessoa tá falando. Essa pessoa daqui, ela já bloqueou tudo que a pessoa falou, porque o objetivo dela vai ser acalmar essa pessoa, porque ela vai falar, não, mas a pessoa está sofrendo, é emergencial que eu a acalme e faça ela parar de sofrer, no imaginário dela, né? Vou fazer ela parar de sofrer. Aí a pessoa que está aqui chorando e conversando, ela pode ter 2 reações. Uma é de super autopiedade, carência, e aí ela vai se deixar levar por esse acolhimento, e quando ela faz isso, ela perdeu totalmente o foco da fala dela, e a outra pessoa então vai falar, não, uma coisa de cada vez, vamos aproveitar esse momento agora do choro, do acolhimento, e vamos ficar aqui. E pronto, você perdeu a chance de falar. Ou 2, a pessoa que está aqui, ela vai estar com raiva e ela vai ter repulsa a esse acolhimento. E aí a pessoa que está aqui
vai bloquear totalmente a fala dela, porque na cabeça dela não há nada a ser feito primeiro, além de que fazer essa pessoa parar de chorar, e apesar dessa pessoa estar chorando em repulsa. Então acabou a conversa, não vai ter mais conversa, tá? Então pontua sempre uma coisa de cada vez, tá? Agora sim, de fato, a gente vai agir, e aí nessa ação você precisa lembrar de chamar a pessoa para conversar, né? Você vai ter uma conversa e você vai falar o nome da pessoa. Fulano, fulana, eu quero conversar com você agora. Se você perceber que tá tudo propício, né? Não tem nada, fulano tá fazendo nada de importante, não vai interromper nada. Fulano, fulana, eu quero conversar com você agora. Podemos? Ou fulano, fulana, eu preciso conversar com você. Que momento é o mais adequado para você? E deixa a pessoa dizer e se organiza para esse momento, tá? Nada de chamar fulano de Alcântara, de Albuquerque, de não sei o que, não sei o que lá. Você não é pai, você não é mãe, você não tem que dar bronquinha, então é o nome da pessoa. Nada de chamar a pessoa por apelidos, nada de chamar a pessoa por nomes diminutivos. Não é um momento para isso. Você tem que mostrar que você está no momento de chamar ela pelo nome por respeito e por trazer uma conversa séria, que tem consequências para o relacionamento de vocês. Chamada pessoa, é hora de conversar, né? Você já chamou ela pelo nome, então você vai dizer o fato, né? A gente já falou para não trazer nada do passado, então você vai simplesmente relatar o fato que aconteceu, você vai dizer como você se sentiu por aquilo ter acontecido, qual é a consequência que você enxerga, que você colheu ou colherá por causa daquilo, a consequência que você enxerga que ele ou ela, né, por ser seu parceiro ou sua parceira, também colherá, que pode ser igual ou diferente da sua colheita, e o que o relacionamento de vocês perde com tudo isso. E por que que você não quer ter essa perda dentro do relacionamento de vocês? Porque também você quer que o relacionamento seja saudável, e aí você completa, né? Você conta a perda que você enxerga para o relacionamento de vocês e você pontua que vocês não estão no caminho que você gostaria de estar dentro de um relacionamento, tá? Depois você vai colocar essa pessoa no seu lugar. Você vai simplesmente perguntar para ela: você consegue imaginar como você reagiria e se sentiria se estivesse no meu lugar, passando pelo fato que eu te relatei, sentindo o que eu senti? Como seria para você? E deixa ela. Agora, não faz aquele tipo, coloque-se no meu lugar. Nada disso. Não é assim que você vai falar. Porque quando você faz esse, se coloca no meu lugar, quando você tá falando desse jeito, a outra pessoa não vai se colocar no seu lugar. Porque ela não consegue nem se enxergar naquilo. Então, a fala, ela é bem reta, ela é bem pontuada. Você consegue se colocar no meu lugar e entender que quando aconteceu X, eu me senti dessa forma e eu entendo que eu vou colher Y. Ou às vezes você nem fala da sua colheita, você só fala do que aconteceu e como você se sentiu. Pronto, tá dito. Você não precisa fazer nenhuma movimentação a mais, tá? Dica 3 é que você agora, então, vai falar para essa pessoa que você não quer que isso se repita. E aí, como você vai dizer isso? Com a mesma entonação de fala que você faz com que a pessoa se coloque no seu lugar, você vai dizer então para ela que se isso acontecer de uma próxima vez, você gostaria que isso não se repetisse e gostaria de propor para que essa pessoa então se comportasse da forma X, ou ela respondesse da forma Y, ou ela se mantivesse calada, enfim, o que é que você tem para propor, mas depois que você faz a proposta do que você gostaria que essa pessoa fizesse nesse caso, né, no caso de se repetir, você pergunta para ela: é possível para você? Porque às vezes para ela não é possível.
não está de acordo com os valores internos dela, com as crenças dela, e ela não vai saber fazer isso. E aí vocês vão entrar num acordo de então como é que essa pessoa vai se comportar da próxima vez que isso for acontecer, né, vier a acontecer na vida de vocês. Para que vocês então nunca mais tenham DR relacionada a esse ponto e essa conversa realmente tenha levado vocês a uma solução desse problema. E assim vão aparecer novas situações e cada vez mais vocês vão trazendo essas situações que antes se transformavam em DR sem sentido para conversas do relacionamento de vocês que vão levar vocês para um outro patamar de intimidade e de cumplicidade. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço. Se você estiver pelo YouTube, já sabe, dá seu like, se inscreve, compartilha. Qualquer dúvida me procura nas minhas redes sociais. Eu respondo sempre que possível. E se você estiver pelo podcast, o meu bom dia aí para vocês também. Um abraço, até a próxima.